O último teorema de Fermat. Quem foi Fermat? Pierre de Fermat foi, sem dúvidas, o grande nome da matemática no século XVII. Só não foi maior devido ao seu desinteresse em publicar suas descobertas, que só foram conhecidas em função da troca de correspondências com amigos, a quem comunicava seus feitos. Fermat não era matemático, era advogado e membro da Suprema Corte Provincial de Toulouse, sudoeste francês. Matemática era seu passatempo e paixão particular. E como dito antes, sua genialidade e criatividade nessa área foi conhecida por poucos do seu convívio. Grande parte de seus feitos não foram publicados, pois Fermat dedicava-se à matemática como um passatempo e seus feitos foram reconhecidos após a sua morte, quando seu filho, ao revirar as páginas dos livros que seu pai lia, encontrou diversas anotações interessantes, comprovações de teoremas e até mesmo a criação de alguns. Desafios famosos. Fermat gostava de trocar e resolver desafios. Em certa ocasião, o matemático Mersenne lhe perguntou se o número 100 bilhões, 895 milhões, 598.169 era primo ou não. Tais questões geralmente levavam anos para serem resolvidas, mas ele respondeu sem hesitação que o número era primo, pois o número proposto era o produto de 112.303 e 898.423, e que ambos fatores eram primos. René Descartes o desafiou a encontrar a tangente à curva x elevado ao cubo mais y elevado ao cubo igual a 3axy, pois tinha certeza que desta vez ele falharia, já que ele próprio foi incapaz de resolver o problema. René Descartes ficou intensamente irritado quando Fermat resolveu o problema com facilidade. Quais foram os grandes feitos de Fermat? Fermat ficou conhecido como o príncipe dos amadores. Em 1629, inventou a geometria analítica, descobriu as leis da probabilidade, os fundamentos do cálculo diferencial e elegantes e difíceis teoremas sobre números inteiros, teoria dos números. O fato de haver condições para uma descoberta não exclui o toque de genialidade de alguém. E no caso da geometria analítica, fruto dessa fusão, o mérito não foi de uma só pessoa. Dois franceses, Pierre de Fermat, 1601 a 1665, e René Descartes, 1596 a 1650, curiosamente ambos graduados em Direito, nenhum deles matemático profissional, são os responsáveis por esse grande avanço científico. O primeiro movido basicamente por seu grande amor à matemática, e o segundo por razões filosóficas. E diga-se de passagem, não trabalharam juntos. A geometria analítica é um dos muitos casos em ciência de descobertas simultâneas e independentes. Fermat foi simplesmente o precursor do cálculo. Esclarecendo melhor, antes de Newton e Leibniz iniciarem seu embate histórico sobre quem foi o pai do cálculo integral e diferencial, Fermat já estudava limites, derivadas e integrais, ainda sem o formalismo e rigor que viria alguns anos mais tarde. Isso mesmo, em uma carta descoberta apenas em 1934, Isaac Newton afirma que suas primeiras ideias acerca do cálculo vieram diretamente da maneira pela qual Fermat traçava tangentes. Aliás, os trabalhos de Fermat nessa área datam de 1629, mais de uma década antes do nascimento de Newton e Leibniz. O que é o último teorema de Fermat? O último teorema de Fermat é assim conhecido por ser o último teorema feito pelo matemático e cientista Pierre de Fermat, sem demonstração que o provasse. O teorema surgiu a partir de um estudo sobre o famoso teorema de Pitágoras, que determina
que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Adotando x e y como catetos e z como hipotenusa, a fórmula que determina essa relação é x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado é igual a z elevado ao quadrado. O teorema de Pitágoras demonstra que x elevado a n mais y elevado a n é igual a z elevado a n, com n igual a 2. Existem números inteiros x, y e z que satisfazem esta igualdade. Fermat fez um teste, variando a potência 2 para outros valores maiores de números inteiros, 3, 4 e assim por diante, e não conseguiu achar valores que se adequassem à equação. Fermat garantia que se n fosse inteiro e n maior que 2, não existiria números inteiros x, y e z que iriam satisfazer esta igualdade. É impossível para um cubo ser escrito como a soma de dois cubos, ou uma quarta potência ser escrita como a soma de duas quartas potências, ou, em geral, para qualquer número que é uma potência maior do que a segunda, ser escrito como a soma de duas potências com o mesmo expoente. Ou seja, a igualdade jamais será satisfeita. Essa nota foi feita por Fermat na aba de um livro. Assim, formou-se o teorema. X elevado a n mais y elevado a n é igual a z elevado a n. Não possui solução para números inteiros, tal que n seja maior que 2. Como o matemático possui a prática de fazer apenas anotações informais sobre seus estudos, o único indício de uma prova deste teorema é uma observação por ele deixada em 1637 em um de seus livros, Aritmética, de Diofante. Ele escreveu: "Eu descobri uma demonstração maravilhosa, mas a margem deste papel é muito pequena para contê-la." Esta anotação foi descoberta pelo seu filho alguns anos após sua morte, e junto a outros comentários de Fermat foi publicada numa edição comentada do livro em questão. A partir disso, o teorema virou objeto de estudo de diversos estudiosos ao longo dos anos, que tentaram, através de diversas abordagens, desenvolver uma demonstração que provasse o teorema. Entre os mais famosos podem ser citados, nos respectivos anos, Leonhard Euler, 1770, Peter Barlow, 1811, Peter Dirichlet, 1825, Gabriel Lamé, 1839, 1847, 1865, Peter Guthrie, Tite, 1872, Karl Gauss, entre outros. Outros matemáticos fizeram avanços de formas diferentes, como Sophie Germain, Ernest Kummer e Louis Mordell. A demonstração do teorema 357 anos depois. Várias pessoas tentaram demonstrar esse problema aparentemente simples, mas não conseguiram, até que surgiu um professor de Princeton, Andrew Wiles, que sonhava em demonstrar o último teorema de Fermat desde que o vira pela primeira vez ainda menino na biblioteca de sua cidade. Com medo da sucessão de fracassos de seus antecessores, durante 7 anos publicou artigos sobre outros assuntos de modo a despistar os colegas enquanto trabalhava em sua obsessão. Muitos matemáticos conseguiram provar o teorema para casos específicos. Euler provou para o caso n igual a 4 em 1747 e para n igual a 3 em 1770. Gauss, Legendre e Dirichlet e outros resolveram para n igual a 5 e 7. No século XX, ainda foram feitas abordagens computacionais buscando provar o teorema em faixas específicas de números. Muitos prêmios foram oferecidos para quem vencesse o desafio, porém o maior surgiu em 1908. Um prêmio de 100 mil marcos foi oferecido pelo professor Paul Wolfskeldt à pessoa que conseguisse obter uma demonstração válida para o teorema. Isto foi
mais um grande incentivador para que os matemáticos da época se dedicassem ao problema. Em 1993, passados 356 anos desde o desafio de Fermat, Wiles assombrou o mundo ao anunciar a demonstração. Mas sua luta ainda não tinha terminado. Um erro o fez voltar às pesquisas por mais 14 meses. Depois de alguns meses de apreciação das 200 páginas, a sua demonstração foi definitivamente aceita. O último teorema de Fermat foi, enfim, demonstrado apenas em 1995. O matemático inglês Andrew Wiles conseguiu o feito utilizando como base uma conjectura feita pelos matemáticos Yutaka Taniyama e Goro Shimura, conhecida como conjectura Taniyama-Shimura, e conseguiu sua publicação no jornal Anais da Matemática. Wiles demonstrava interesse no teorema desde jovem, porém, só aprofundou seus estudos nele de forma secreta alguns anos antes da descoberta. Além do prestígio, Wiles foi recompensado com o prêmio de 50 mil libras, instituído pela Fundação Wolfskamp, embora bastante reduzido devido à hiperinflação alemã da Segunda Guerra Mundial. Incrível que apenas algumas dezenas de matemáticos no mundo tiveram condições de seguir a linha de raciocínio e comprovar a demonstração. Apesar da demonstração para o teorema ter sido descoberta, até hoje é um mistério para a comunidade matemática de como era a demonstração original que Fermat obteve. Muitos conhecimentos matemáticos utilizados para a demonstração moderna, tais como curvas elípticas, formas modulares e representações galoisianas, não existiam naquela época, colocando até em dúvida se Fermat realmente conseguiu fazer tal feito. A seguir, aqui abaixo, eu tenho as referências bibliográficas deste artigo.